Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Hoje continua sendo terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. Eu sigo aqui com o primeiro fluxo de atualizações já nessa terça, né? Já tive aí mais cedo nessa telinha com conteúdo de provérbios. Muito obrigado a todos que estão vindo e prestigiar esse momento que eu estou lendo essas passagens da Bíblia aí ligeiramente nessas manhãs, né? Que Deus abençoe. Continue pedindo a Deus que abençoe a todos os inscritos no meu canal que me ajudam desde o começo com esse conteúdo, a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente pelas recomendações do algoritmo, que Deus abençoe e multiplique cada um de vocês e cada atitude dessa que possa ser vista por Deus também como uma atitude benevolente, misericordiosa, e que todos nós sejamos impregnados com o amor de Deus e o Espírito Santo nessa manhã de terça-feira, continuando aí, e seguindo as atualizações, né, meus amigos? Pude colher novas informações, momentos conclusivos, complicados nesse janeiro e incisivos aí em grandes acontecimentos. E eu sigo aqui firme e forte nessas conclusões e gostaria de passar para vocês, né? Vamos lá. Vivemos em um mundo maior de todos os tempos, mas teremos que lutar para mantê-lo. Não podemos mais nos dar ao luxo de sentar e deixar as coisas acontecerem. Temos que lutar por nossa liberdade. Enquanto avançamos, o resto do mundo avança. A forma como lutamos determinará o futuro de nossos filhos e netos. Comemore hoje, mas determine como você se tornará ativo amanhã. Meus irmãos e irmãs, vocês foram chamados para viverem em liberdade, mas não use sua liberdade para satisfazer sua natureza pecaminosa. Use para servir uns aos outros em amor. Seja forte no Senhor e em seu grande poder, pois não estamos lutando contra inimigos de carne e osso, mas contra governantes e autoridades malignos do invisível, contra poderosos poderes deste mundo escuro e espíritos malignos nos lugares celestiais. Nossos contatos da inteligência continuam informando que os determinados pacotes FPs, multas, juros, penalidades, acordos julgados devem ser finalizados e foram pagos até o momento. Todos líquidos, antes que os pagamentos de títulos da Germa e Elon Dragon comecem no início do Shotgun Start para todo o nível 4B. A meta de pagamentos foi concluída de segunda para terça. Estamos em Reno e esse é apenas um tempo-alvo. No entanto, estão confirmando fontes em Miami e Reno também que quando a bola começar a rolar com todos os pagamentos provisoriamente feitos, será festa, porque levará a cadeia de eventos que inicia o Shotgun Start em todos os níveis. As equipes de RV, nesta terça, estão trabalhando em novos pagamentos europeus, nas áreas dos Estados Unidos e em outras áreas do mundo, garantindo que todas essas transações globais, mais de 100 mil no total, já nessa terça-feira iniciadas e coordenadas, já são sincronizadas, finalizadas e estão com as taxas carregadas sobre o algoritmo de liberação sendo gerado para avaliar todos estes procedimentos e os resultados serão revisados por analistas do Departamento de Operações de Defesa dos Estados Unidos e outros membros da equipe de RV em determinação. O que precisa ser feito para trabalhar para o lançamento do Shotgun Start a partir de qualquer momento nessa semana está sendo feito. Não sabemos o tempo além dessas etapas gerais. O tempo é determinado pelo Departamento de Operações e Defesas, Tesouro dos Estados Unidos, equipes de segurança de RV, Chinese Elders, membros do IMF e da inteligência asiática e dos bancos de infraestrutura, e antes que o Departamento de Operações dos Estados Unidos libere os códigos finais, antes que o DOD libere a UST para isso também, e os bancos farão autorização de liberação para os códigos iniciarem as trocas e o início do Shotgun Start em T4B. Os anciãos chineses, o DOD, também estão nessa terça de manhã pressionando
para que esse dinheiro seja transferido. O público deve começar e deve ter algum dinheiro pelos próximos dias, a menos que seja empurrado mais isso, mas não terão mais tempo para empurrar. Os links para T4B já estão em posição, pois a maioria de T4A já foi revista, só aguardando a liberação. A programação é fluida, mas está avançando em direção à conclusão e todos estão empurrando esses fundos para liberar a partir dessa terça-feira em diante. Orações contínuas são essenciais para ajudar as equipes e o processo. Acerca das multas e penalidades. Para quem não conhece as multas e penalidades, há certos grupos que entraram em juízo e ganharam a causa. São CMKX, reivindicações agrícolas, grupos de prosperidade. Uma vez que a ordem judicial determinou que eles devem ser pagos, todos os dias em que não são pagos, ocorrem multas e penalidades em cima disso. Eles devem ser pagos primeiro, antes de qualquer outro grupo. Uma vez que eles são pagos, a bola rola para os outros grupos. O dinar iraquiano foi definido para se tornar internacional de acordo com as fontes. Também foi o prazo para o Tier 4B levar em consideração os anúncios e safe links enviados por e-mail a partir de qualquer momento para compromissos de troca e resgate por meio desses acordos feitos entre a China e os Estados Unidos, de acordo com os nossos contatos. Embora o momento fosse determinado pelo Departamento de Operações e Defesa, todos eles já estão vendo que o público pode iniciar ainda em janeiro. O Iraque tem um dinar iraquiano totalmente conversível, é digitalmente trocável globalmente e eles estão posicionados online e internacionalmente. Os detentores de títulos posicionados já receberam os safe links enviados no e-mail e as notificações sobre verbas disponíveis em suas contas já estão sendo programadas a partir de hoje. No fim de semana, a Intel indicou que poderíamos procurar notificações por e-mail, mas isso não aconteceu e não também aconteceu no domingo. Bom, meus amigos, então essas foram as primeiras impressões que eu tive já nessa manhã de terça-feira, né? Observamos então grandes movimentos em torno do FMI, da inteligência asiática, da China, dos Estados Unidos, muita coisa acontecendo no mundo todo, tsunami, rumor de guerra e muita ajuda humanitária por aí rolando, né, gente? Está permitindo também um avanço de grandes grupos humanitários a fazerem alocação de quantias, mas de fato o giro de capital introduzido na economia, ainda não vi ninguém em nenhuma parte do mundo que seja referente a isso, apenas grandes jogadores de RV sendo financiados pelos próprios bancos, né, a ficarem em Reno, Miami, Nova York, Los Angeles, né, Zurique, Hong Kong também, na China, e pedindo para eles ficarem lá, os bancos ajudando a ficarem financiados, pois estão sendo alimentados com informações vindas de fontes de mais alto escalão, de que serão hidratados e possivelmente conseguirão fornecer a etapa de giro de capital a esses detentores de títulos que estão posicionados. Eu acredito muito, meus irmãos, e vamos firmes nessa ideia. Estamos ainda no início da semana, né? E semana após semana vem sendo doloroso, mas vem sendo de grande ajuda as informações para que nós saibamos a que passo estamos e em que lugar estamos, né? E ainda em nosso nível não começou, né? Mas em nosso nível eu digo ao nível das grandes pessoas que não têm títulos, né? Porque quem não tem título automaticamente vai ser encaixado ao nível 4B, né? E que é o último nível de distribuição que vai chegar essas opções dessas pessoas que conhecem, que fracionaram títulos por bancos ou por terceiros e por aí vai. No mundo todo tem pessoas posicionadas no nível 4B, em todos os níveis em todo o mundo, mas no nível 4B uma camada muito maior de pessoas, né? Mas ainda assim uma camada pequena no mundo de pessoas que estarão por dentro dessa grande reestruturação, né? Vamos indo, né? Seguindo. O passado pode interpretar o futuro. Vamos analisar a história para resolver os problemas atuais. O Gold Standard pode resolver os problemas de hoje? Sim. Compreender o padrão ouro significa remontar a história. O padrão ouro é um sistema monetário no qual uma unidade monetária padrão é uma quantidade fixa de ouro ou é mantida no valor de uma quantidade de ouro. O Gold Standard foi colocado em operação pela primeira vez no Reino Unido em 1821.
Ao mesmo tempo, a prata havia sido o principal metal monetário mundial. O ouro há muito era usado intermitentemente para a cunhagem de moeda em outros países. No padrão ouro completo, que prevaleceu até 1914, o ouro podia ser comprado ou vendido em quantidades ilimitadas a um preço fixo em papel moeda conversível por unidade de peso do metal. O reinado do padrão ouro completo foi curto, durando apenas a partir da década de 1870 até o início da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra viu restrições à exportação de ouro em quase todos os países. Em 1928, o padrão ouro foi estabelecido, embora houvesse relativa escassez de ouro. A maioria dos países desenvolveram um padrão de câmbio ouro, no qual complementavam sua moeda de reserva de ouro do Banco Central com dólares americanos e libras esterlinas. No entanto, outro choque mundial de 1930, a Grande Depressão, não viu um único país manter como padrão ouro completo em 1937. É evidente que os Estados Unidos, no entanto, estabeleceram um novo preço mínimo do dólar para o ouro a ser usado na compra e venda por estrangeiros bancos centrais. Essa nação ficou conhecida como atrelamento ao preço do ouro. Forneceu a base para a reestruturação de um padrão ouro internacional após a Segunda Guerra Mundial. Notavelmente, após essa guerra, a maioria das taxas de câmbio foram atreladas ao dólar ou ao ouro para pagamentos internacionais. O padrão ouro de moedas conversíveis em dólares e ouro para pagamentos internacionais em 1956. No entanto, em 1971, as reservas de ouro começaram a diminuir e a livre conversão de dólares em ouro a uma taxa fixa de câmbio em pagamentos externos foi encerrada e o dólar e outras moedas de papel entraram em vigor. Temos o ouro porque não podemos confiar nos governos, disse o presidente Herbert Hoover em uma declaração famosa em 1933, em sua declaração a Franklin Roosevelt. Essa declaração viu uma mudança na história financeira com o surgimento da Lei Bancária de Emergência, que forçou os americanos a converter suas moedas de ouro, barras e certificados em dólares americanos. O ouro tem uma classe de ativos única em que países estão, então e agora, reconhecem sua influência no mercado de oferta e demanda. Embora o padrão ouro tenha sido negligenciado sob os auspícios da falta de confiança, os estados modernos ou países desenvolvidos por trás da cortina ainda reconhecem o padrão ouro como uma forma de manter as reservas. Embora tenha sido substituído pelo dinheiro fiat, alguns países ainda lutam para que esse dinheiro seja reconhecido ou os dentes da inflação ainda o mordam. Situação atual do Zimbábue. Vamos passar para a situação atual. O problema com o Zimbábue é a inflação. A nova questão é, ele pode sobreviver aos grilhões da inflação usando um padrão ouro? De acordo com as estatísticas do Zimbábue, a inflação ficou em 10,6% em 2018 e foi projetada para saltar drasticamente já para 577,21% em 2020. De acordo com as estatísticas do banco, em 2021, janeiro, era de 362,6%, embora as medidas implementadas tenham conseguido reiná-lo. Voltemos aos fatos reais no Zimbábue. O país não tem reservas cambiais suficientes para sustentar sua moeda. O país ainda precisa melhorar o maquinário industrial, a tecnologia, o abastecimento de energia elétrica suficiente e a capacidade de produzir bens suficientes competitivos para os mercados internacionais. O país tem déficits na balança de pagamentos e déficits nas divisas. A taxa de câmbio da moeda local está à mercê e os caprichos de especuladores, detratores e provocadores e agentes. O Zimbábue não conseguiu obter um apoio suficiente de instituições financeiras internacionais para tornar a taxa de câmbio estável, e o Zimbábue é um dos países altamente mais mineralizados do mundo. Mesmo assim, apesar desses desafios, o país ainda pode ter uma taxa de câmbio estável. A história do padrão ouro menciona anteriormente e explica melhor a solução do Zimbábue nos próximos anos. Os países que agora podemos chamar de desenvolvidos usarão o padrão ouro em um estágio crítico de seu crescimento econômico, especialmente nos próximos anos. Vamos falar sobre Bélgica, Alemanha, França, Rússia, Itália, Estados Unidos, Portugal e Canadá. No entanto, a China usou a prata, o que foi perfeito para eles,
porque os recursos de ouro são limitados. O Zimbábue ocupa um lugar de orgulho por causa de sua verdadeira fonte de ouro. Apenas 3 anos atrás, o governador do Reserve of Bank, Dr. Mangudya, gabou-se de que o Zimbábue tem a segunda maior reserva de ouro por quilômetro quadrado em todo o mundo, com 13 milhões de toneladas de reservas comprovadas e com 580 toneladas sendo exploradas desde 1980. Em 2023, será capaz de produzir ouro de 12 bilhões de dólares por ano. A resposta à inflação no Zimbábue é colocar o dólar do Zimbábue no padrão ouro, com adaptações especiais, a parte como é bastante crítica e será destacada. O país tem ouro mais do que suficiente para fazê-lo funcionar. O padrão ouro representará uma solução desenvolvida em casa, sem necessidade de intervenção externa. A implementação certamente mostrará que o Zimbábue é um lugar especial e de orgulho por causa de seu ouro abundante. O impacto de colocar a moeda local no padrão ouro, os Estados Unidos. A taxa dólar-ZIM será fixada em uma taxa de câmbio desejada e será mantida por controle oficial deliberado. Os preços vão cair e se é chamado de deflação, servirá para corrigir a inflação injustificada. A barreira política em um país será mais elevada, a política interna instável desaparecerá, a confiança no governo e no sistema bancário voltará. A estabilidade macroeconômica retornará e isso atrairá investimentos locais e estrangeiros em troca, estimula o crescimento econômico. Agora cabe aos governos combater a inflação, uma vez que eles desfrutam do monopólio de imprimir dinheiro. Terão que imprimir mais dinheiro, porque o estoque atual de dinheiro também aumentará. Haverá mais dinheiro em circulação e isso eliminará o prêmio em dinheiro sobre o dinheiro eletrônico. Acumuladores e traders se submeterão mais ao novo sistema financeiro. A parte, como destacada anteriormente, entra em jogo aqui, o que significa que é um sistema gold standard que fornece dinheiro que ninguém pode criar à vontade. Um dinheiro em que as pessoas podem confiar. O dólar fornece tudo isso no Zimbábue, uma vez que não pode ser impresso localmente. Os dólares americanos podem ser uma reserva de valor, mas não por muito tempo. O padrão ouro pode permanecer se continuarmos a produzir mais ouro anualmente, mas começa quando o Zimbábue aceita dólares americanos como dinheiro e depois passa para o padrão ouro. O Zimbábue já está operando em um padrão quase ouro, uma vez que sua inflação caiu para 161,9% em maio do ano passado. Em segundo lugar, em março de 2020, havia uma crença generalizada de que o governo, juntamente com outros estados africanos, desejaram fazer parceria com a Apollo Fintech em 2021, com a sua parceira no lançamento de moedas digitais. O CEO confirmou que eles estavam trabalhando com o país em uma moeda lastreada em ouro, e isso pode ser um avanço no sistema financeiro, não apenas do Zimbábue, mas de todas as outras nações. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a famosa economista Judith Shelton pediram uma nova conferência recentemente de Bretton Woods apenas para iniciar um retorno ao padrão ouro desde 2011 pelos 6 estados que aprovaram essas leis e reconhecem o padrão ouro e prata como moedas. Em uma escala muito maior, o Gold Standard tem suas próprias vantagens para todos os países. Sobre um padrão ouro, a tentação de inflar excessivamente está supostamente ausente, ou seja, o ouro pode ser criado do nada. Consequentemente, um retorno ao padrão ouro seria a única forma de garantir a estabilidade no nível global de preços e a maior estabilidade econômica e financeira para o mundo. Os países em desenvolvimento precisam melhorar essa infraestrutura de reservas e alinhar as suas políticas de acordo para retornar a um padrão ouro por completo. Bom, meus amigos, então eu quis trazer essas notas, acerca de títulos de conhecimento, até porque tem muitas pessoas que não acreditam nos títulos do Zimbábue e o Zimbábue já está fazendo uma grande reformulação e novas notas saíram, novas notas de informações, sobre as notas de dinheiro impressas em 2008 e 2019 que se transformaram em títulos do Zimbábue, essas notas que serão resgatadas pelo Centro de Redenção e trocadas a uma taxa esperada aí por volta de 70 centavos por dólar da nota de trilhão de dólares zimbabuano. Isso nos leva aí a uma leve conta
matemática gloriosa, né? E também, mas são taxas que possivelmente serão resgatadas em cima somente de projetos humanitários, mas mesmo assim já é uma taxa maravilhosa e capaz de reconstruir o ambiente, quem sabe até a cidade daquele detentor de título, né? Mas enfim, né, meus amigos, esses títulos nunca foram pagos. São títulos verdadeiros, históricos, que aguardam a redenção e o período de reavaliação e o lastro ouro. Outros não, mas esses específicos, títulos em lastro e ouro e os títulos do Zimbábue em si, aguardam, né, toda essa reestruturação e redenção. E eu também aguardo, né, pois tenho colegas que têm esses títulos e aguardam também essa redenção, né, que pois nunca viram de fato, mas aguardam ansiosamente, pois recolheram bancariamente esses processos e já através de um banco puderam obter a confirmação de que isso é real, né? E estamos todos iminentes nas buscas, né? Estou tentando compreender esse processo que iniciou essa segunda-feira ainda, com essas notícias e tudo, mas as coisas continuam andando aos passos lentos e metódicos, mas continuam andando, né? Meus irmãos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz ao infinito e além. E sempre além, né, meus irmãos? Que Deus abençoe e continue abençoando a terça-feira de cada um de vocês. Eu volto mais tarde, às 2h30. Quem quiser me dar a honra, o prazer da visita, seja sempre muito bem-vindo e observar as notícias. Continuem deixando a inscrição, o like no vídeo, a recomendação, o comentário. Eu leio todos e agradeço agradeço a compadecência, a amabilidade que todos têm comigo. É recíproco, não é demagogia, é verdade, gente. O amor que eu sinto por cada um de vocês que me ajuda é grande. Muito obrigado. Eu peço que vocês continuem me ajudando a manter esse conteúdo vivo no YouTube e que eu possa sempre estar trazendo essas notícias em primeira mão, quentinhas, né? Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Até mais tarde, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.